Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho também, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso Conexão ND de hoje. E olha, hoje o assunto pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, para outras não. Mas, por exemplo, você deve conhecer alguém que já judicializou alguma causa, já entrou com processo em algum tribunal, né? Na verdade, o Brasil está cheio, né, de processos de judicialização de todos os tipos. E como é que a gente faz, por exemplo, para diminuir um pouco isso, hein? Claro que a gente tem outros tipos de processos, por exemplo, algum contrato internacional, e o Brasil hoje está importando e exportando muita coisa também. Será que isso pode ser feito, esses conflitos, né, de interesses, podem ser feitos de outra forma que não seja pela via judicial? Então existe aqui, ó, e a gente vai mostrar para você um guia prático de arbitragem que está sendo lançado agora no Brasil, foi lançado agora por um advogado que é gaúcho, mas ele trabalha aqui em Santa Catarina, já é praticamente catarinense de coração, e ele vai explicar para a gente o que é, afinal de contas, a arbitragem, em que momentos ela pode substituir uma judicialização. Quer dizer, é um meio, né, de resolução de conflito, mas que não utiliza o poder judiciário, você não precisa de um juiz, né? Pode precisar apenas de um árbitro. Como é que isso funciona? Vamos conversar então com o advogado especialista nessa área, que é o Leo Bocorni, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito boa Obrigado noite. pela tua participação aqui. Pode sentar, ficar à vontade. Então eu estou recebendo aqui o guia prático, né? Practical Guide for Arbitration in Brazil. Foi lançado agora em São Paulo e também nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York. Exatamente. E esse guia foi feito você em coautoria, é isso? Isso, esse guia então são membros dessa instituição norte-americana chamada CPR, o CPR, a qual é congregados por advogados do mundo todo, e nós temos aqui um comitê técnico no Brasil, composto aí por 20, 30 advogados, e desse grupo, alguns deles então se dispuseram em parceria com advogados americanos também, o que atuam nos Estados Unidos, a elaborar aí um material voltado para a comunidade comercial, como você falou, internacional, que tem investimentos no Brasil e que quer saber como é que funciona, né, mecanismos de resolução de disputas fora dos tribunais e que também serve aí para a comunidade brasileira, tem um material importante, introdutório e com algumas dicas valiosas. Agora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E, claro, uma curiosidade, acho que as pessoas também de casa vão ter, qualquer assunto, por exemplo, se eu estou me separando da mulher ou a mulher está separando do marido, né? Está tendo lá um litígio, uma disputa, e aí dá para fazer por via arbitragem ou não? Ou esse é um tipo de coisa que tem que ser por juiz mesmo? Então, Alexandre, a nossa chamada lei de arbitragem, que foi editada em 1996, ela restringe a matérias passíveis de serem arbitradas aquelas que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis são aquelas matérias que você pode celebrar contratos livremente e que não existe assim uma interferência estatal na sua formação. Quando a gente vai, por exemplo, para a matéria de família, essa é uma matéria que você não vai poder levar para arbitragem, porque ela é uma matéria tutelada pelo Estado. O casamento tem toda uma solenidade para ser celebrada, pode envolver menores, então aí você tem uma restrição. A matéria que, por essência, a gente chama de arbitrável, seriam aquelas matérias comerciais, contratuais, aí a gama de contratos que pode ir para arbitragem é bastante ampla, mas você tem alguns limites. O exemplo que você deu é um ótimo exemplo, que é onde você tem uma barreira, né? Matéria de família, quem vai resolver é um juiz. Claro, só pode ser por um juiz, né? Agora, me conta alguns casos, por exemplo, aqui no Brasil, que podem ser levados, né, para a questão de arbitragem, sem ser esses contratos, por exemplo. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouco depois. Mas alguns exemplos práticos, assim, que podem ir para a arbitragem para diminuir um pouco, né, o número de processos. Perfeito. A gente começa com um exemplo clássico, Alexandre, onde 95% das disputas costumam ser levadas para arbitragem, que são contratos internacionais. Certo. Então, nós estamos no estado exportador, importador também, né? Nós temos portos aqui, nós temos esses canais de circulação de mercadorias. Então, isso faz parte da vida do empresariado catarinense e nesse tipo de matéria é muito comum cláusula arbitral. Então, você tem uma empresa italiana comercializando com o Brasil, esse empresário italiano, dono da empresa lá, não vai querer que a matéria seja julgada por um juiz brasileiro. E o catarinense não vai querer que seja decidida por um juiz italiano. Então, as partes recorrem à arbitragem. A gente está falando de contrato de, basicamente, compra e venda de mercadorias, né? Mas com um peso bastante relevante na nossa economia. Aí entra em cena o árbitro, né? E esse árbitro, como é que ele é escolhido? Então, é o árbitro ou os árbitros, né? O que é o mais usual é um sistema onde são 3 árbitros, né? Então, quando começa a disputa, nesse exemplo que eu dei, a empresa catarinense,
ela vai entrar em contato com a empresa com a qual ela fez o contrato, dizendo, olha, temos uma disputa, eu quero começar a resolvê-la, né, através de arbitragem, e eu vou nomear uma pessoa que eu tenho confiança, que é o Alexandre. Não precisa ser advogado, você só precisa ter a confiança das partes e disponibilidade de tempo para fazê-lo, supondo que essa seja uma arbitragem aqui regida pela lei brasileira. Então, eu vou indicar um árbitro que não é uma pessoa, ele não é um advogado, ele é uma pessoa, ele tem que ter o requisito de imparcialidade igual a de um juiz, né? Mas ele é nomeado pela parte, a parte participa da composição daquele que a gente chama tribunal arbitral. A contraparte italiana também vai indicar um, e esses dois árbitros vão em conjunto indicar um terceiro. Essa é a forma clássica de resolução de disputas. Para casos menores, costuma-se utilizar um árbitro só, a gente chama de arbitragem de árbitro único. E aí as partes de comum acordo têm que indicar essa pessoa. E que tipo de assunto menor, por exemplo? Só para o pessoal de casa entender. Então, Alexandre, hoje no Brasil nós temos esses rankings, essas estatísticas que mostram que a matéria que mais costuma ir para arbitragem são disputas societárias. Disputas societárias são brigas entre sócios dentro de uma empresa. E no Brasil, quando a gente fala de companhias abertas, por exemplo, Petrobras, a arbitragem ela é obrigatória por lei. Tá? Então, você não tem como escolher outro mecanismo para resolver essa disputa. Depois das societárias, a gente tem arbitragem de construção. Então, o Brasil é um país que agora diminuiu um pouco o ritmo, mas é um país que tem ainda muita infraestrutura para ser produzida. Então, esses grandes contratos também caem na arbitragem com muita frequência. E não são só grandes empresas, grandes projetos de infraestrutura como hidrelétricas, eles são, digamos assim, o que acaba atraindo a arbitragem, mas tem de todo tipo, tem do contratante principal para o subcontratante até o empresário menorzinho lá que fabrica peças e tal, isso também acaba entrando para a arbitragem. E depois nós temos contratos em geral, e aí todo tipo que você pode imaginar. Veja, não existe restrição de valor. Você pode ter um contrato de prestação de serviços muito singelo e também colocar uma cláusula arbitral. Nem sempre vai valer a pena, porque às vezes é uma questão muito simples. E a arbitragem está muito ligada à questão da especialidade, Alexandre. Então, você escolhe um árbitro porque é uma matéria que tem uma certa complexidade, né? Às vezes, disputas de construção civil, por exemplo, você tem que ter um know-how específico naquela matéria que às vezes um juiz não vai ter porque é absolutamente impossível, né? O juiz dominar todas as matérias que caem na alçada dele. Por mais que nós tenhamos no Brasil excelentes juízes, né? Aqui em Santa Catarina nem se fala. Então, às vezes isso foge um pouco do que é possível a pessoa deter todos esses domínios, né? Agora, você é um especialista, você fez até mestrado nessa área em Nova York, né? Na Universidade de Nova York. Eu comecei, na verdade, eu fiz uma especialização em contratos na Fundação Getúlio Vargas, em 2015, lá que eu tive, então, um contato mais próximo com a arbitragem, porque a cidade de São Paulo é que congrega o maior número de procedimentos do Brasil, né? Então, lá eu tive esse contato inicial, aí eu realmente me aproximei, gostei muito da matéria e a partir daí então eu fui fazer um mestrado específico em arbitragem em Nova York, que é um dos maiores centros de arbitragem do mundo, né, de estudo, e lá então me especializei no tema. Agora sim, a arbitragem, por exemplo, ela já existe aqui no Brasil desde 96, se não me engano, né? Mesmo de lá para cá, não são tão volumosos assim o número de processos com arbitragem, né? Ainda é muito comum você ter processo judicial comum, que precisa mesmo de um juiz e tal. Por que isso acontece ainda, hein? Veja, Alexandre, ótima pergunta. E só para ilustrar um pouco, na verdade, a previsão de arbitragem no Brasil já existe desde 1916, no nosso Código Civil antigo. Desde 1916. Só que era uma arbitragem que a decisão proferida pelo árbitro tinha que ser chancelada pelo judiciário. E isso acabou impedindo o desenvolvimento dela. Quando vem a lei em 96, ela acaba com esse requisito. Então, a decisão do árbitro é igualzinha à decisão de um juiz de direito, né? Agora, claro, as pessoas às vezes não sabem, mas o Brasil é um país que tem muito processo judicial. E a arbitragem, por sua natureza, da especificidade, ela é um nicho específico, digamos assim, ainda é pequeno. E muito dificilmente ela vai ter uma expansão para chegar perto dos números dos processos judiciais, que são na casa das dezenas de milhões, né? Quantos são, mais ou menos, para a gente entender? No Brasil hoje... o Conselho Nacional de Justiça, ele dita um anuário, chamado Anuário da Justiça, com todas as estatísticas, número de processos, tempo que demora para julgar. E assim, eu não estou atualizado do último número, mas até uns 2, 3 anos atrás era na casa de 100 milhões, fica ali 100 milhões, 80 milhões. Caramba. E as arbitragens, que a gente chama comerciais, a partir das estatísticas que as câmaras, que são as câmaras que administram esses procedimentos, divulgam, eles estão na casa de 500 processos por ano, não passa disso. Aqui em Santa Catarina eu tenho um estudo de minha autoria em que nós pesquisamos todos os casos de arbitragem que por algum problema foram parar no judiciário.
E a gente vê que esse número ele tem uma crescente, né? Então nós fizemos um mapeamento desde o ano de 2013 e a gente nesse período foi vendo que os números aumentavam ano a ano. Então eu digo para você que é uma tendência. Nunca vai ser comparável os números do judiciário, mas a gente vê uma tendência a aumentar porque as pessoas, as empresas querem litígios resolvidos de maneira mais célere. Algumas vezes a confidencialidade é um requisito fundamental que você não tem no judiciário. Às vezes é uma operação comercial que envolve segredo comercial, propriedade industrial. Então, ela tende a esse mercado que tem essa demanda. E o que eu vejo como tendência é um crescimento da utilização dessa ferramenta. Sem dúvida. É porque falta mais informação também para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas até não conhecem esse sistema, né? Exato, exato. A gente agora está numa Copa do Mundo, aí se fala muito de arbitragem de futebol, né? Verdade, é verdade. Agora essa arbitragem que a gente chama judicial, ela é menos conhecida, mas veja, a gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, os estudantes de direito, eles têm se envolvido cada vez mais com o assunto da arbitragem. Não só arbitragem, porque quando a gente fala, existe um gênero que são as formas alternativas de resolver as disputas, ou alguns chamam de formas adequadas. E aí você tem a arbitragem, a mediação também, que é muito importante, e a conciliação. Então, vindo dos estudantes, há uma procura crescente por essas formas alternativas. E a arbitragem está nesse contexto. Existem, Alexandre, no mundo inteiro, as chamadas competições de arbitragem, que envolvem alunos do mundo todo. É a maior competição do mundo, inclusive jurídica, ela acontece todos os anos na cidade de Viena, e você simula uma disputa internacional do contrato de compra e venda. A equipe da Universidade Federal de Santa Catarina tem participado com assiduidade, resultados cada vez mais relevantes nessas competições. Que bacana. Se não me engano, também a Faculdade Cesus, que aqui também tem participado, se não dessa, de outras competições. Então, há um profissionalismo crescente nessa área. E como eu falei para você no começo, né, Santa Catarina é um estado exportador, então faz todo sentido, né, que nós estimulemos a formação desses profissionais, porque eles vão ter um nicho de mercado aí para ser atendido. Quando você fala dos profissionais, são dos árbitros, é isso? Os dois, né? Os dois. Os dois, né, Alexandre? Eu diria para você que a primeira pessoa que entra em cena é o advogado, né? Sim. Existe um dito, né, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Na arbitragem funciona assim também, porque você vai ter que procurar um advogado para expor a matéria, para ver qual que é o caminho. Então, essa formação desse mercado ela é imediata. A questão dos árbitros não se restringe aos advogados. Você tem árbitros que são contadores, árbitros que são engenheiros. Dentro da mediação existe uma gama muito mais ampla de profissionais que atuam. E a mediação, diferente da arbitragem, ela pode ser utilizada em casos de família e é utilizada com frequência, tá? Porque diferente da arbitragem, essa decisão, não existe uma decisão que é imposta. O mediador ele ajuda as partes a acharem uma solução. Acharem uma solução para aquele conflito pontual que está tendo. Exato. Inclusive os tribunais brasileiros eles atuam de maneira a fomentar a utilização da mediação para todo tipo de disputa. E isso é muito relevante. E a gente vê até que às vezes eles fazem mutirões, né, de conciliação desses casos familiares e tudo mais, isso é muito comum. Exato. Mas é diferente da arbitragem em que sentido? Como eu falei para você, né? A arbitragem ela é muito mais próxima do aparato judicial no sentido de que uma decisão é proferida, ela tem que ser respeitada. Uma das partes vai ficar insatisfeita com a decisão, mas é assim que funciona como no judiciário. Já a mediação ou conciliação são chamados métodos autocompositivos, quer dizer, as próprias partes chegam a uma solução, no caso da mediação, com o auxílio de um mediador. Ele não pode impor uma decisão para uma parte ou para outra, ele tem que ajudá-las a achar uma solução. E é muito comum, Alexandre, que existam, a gente chama de cláusula arbitral, né, que é a cláusula pela qual as partes combinam ir para a arbitragem. Existe uma cláusula que a gente chama escalonada, quer dizer, nós nos comprometemos, eu faço um contrato para você de uma vez de uma mercadoria e eu digo, olha, se tiver uma disputa, vamos tentar conciliar primeiro. Se não der, vamos fazer uma mediação. E só em último caso a gente vai para uma arbitragem. Entendi. Então, vai nessa crescente, então. Isso, eu quis usar esse exemplo para mostrar como existe uma interação entre essas formas alternativas de resolução de disputas. Entendi. Agora, esse guia prático aqui que você lançou agora em novembro até nos Estados Unidos também, né? Sim. Foi você e quantos autores? Nós temos aí aproximadamente 15 coautores. 15 coautores. Existem os 2 editores, que são advogados de São Paulo, colegas nossos que fazem parte dessa instituição que eu comentei, o CPR, né, do Comitê Brasileiro. E então, Comitê de Prevenção e Resolução de Conflitos, exato. Nós ficamos aí 2 anos aí trabalhando nesse material. Existe um similar que foi feito na Índia, né, para também fomentar o uso da arbitragem naquele país. Foi usado como uma referência e nós pensamos, poxa, o Brasil também seria muito oportuno que tivesse um material
desse tipo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, aqui, ó, ele já vem até dividido, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui alguma... Me dá algum exemplo, por Você exemplo... pode pegar o meu capítulo, que é o segundo, né? Que é arbitragem em diferentes setores. Nesse meu capítulo, a resposta que eu procurei... Aqui a introdução, tem aqui a arbitragem no Brasil. E, deixa eu ver, esse aqui. Planning and Preparing for Arbitration. Eu acho que o meu está um pouquinho antes. Arbitration in Different Sectors. É o segundo capítulo. Ui, não estou conseguindo encontrar. Mas, enfim. Ah, tá aqui. Não. Ixi, também não estou achando. Deixa eu te ajudar aqui. Vai lá, dá uma olhadinha ali que eu não estou achando. Porque esse esse foi o capítulo que você escreveu. Isso, é que ele está aqui dentro ele está como um subcapítulo, agora que eu vi que ele não tem a abinha específica dele, mas ele está dentro do capítulo introdutório, né? Tá quando introdução. Quando a gente faz uma apresentação de como que é a arbitragem no Brasil, a gente identificou importante explicar que tipo de processo é resolvido aqui. Então vem essa arbitragem setorial que a gente chama. E o grande ponto desse capítulo é explicar sobre a arbitragem que envolve a administração pública. Exato. Ou seja, aquela arbitragem que você tem do outro lado a União Federal, ou um Estado, ou um município. Agora, dia 31 de outubro agora, parece que foi decretado, né, pelo governo do Estado, justamente essa questão de você ter arbitragem para eventos, enfim, processos envolvendo o poder público. É isso? Essa é a grande novidade até dessa área. Exato. Aqui para o nosso Estado é um fato bastante relevante, recente, como você comentou. 31 de outubro, se não me engano, esse decreto foi publicado. E o que acontece? Quando a lei sai em 96, ela não é clara quanto à possibilidade de ter uma arbitragem envolvendo empresas públicas, entidades de administração pública direta ou indireta. E em 2015 a lei é reformada para permitir. Mas existem detalhes a serem resolvidos, não é tão simples você estabelecer uma arbitragem com o poder público. Então, os estados e municípios começaram a se organizar, baixando leis ou decretos. Hoje nós temos aí aproximadamente 12 estados da federação que têm as suas normativas, alguns municípios também, como São Paulo e Rio de Janeiro, e agora Santa Catarina, então, edita esse decreto no dia 31 de outubro, e ele vem com uma grande expectativa da comunidade arbitral, de que seja aí um catalisador da utilização da arbitragem, né? Santa Catarina também é um estado receptor de investimentos na área de infraestrutura, então isso pode ser aí uma coisa que vai fomentar bastante a vinda de investimento estrangeiro para cá. E aqui Santa Catarina também, em termos de volume de arbitragem, é grande ou está crescendo também aqui no estado? Porque é diferente também de outros estados do Brasil, né? Tem alguns que utilizam mais, outros menos? Sem dúvida, Alexandre. Santa Catarina foi um estado pioneiro quando logo saiu a lei da arbitragem, né? Então você tem aqui uma federação das entidades catarinenses de mediação e arbitragem. Nós temos aproximadamente 20 câmaras e é um estado que tem essa vanguarda. Essas câmaras arbitrais, elas não têm tantos litígios assim com essa sofisticação dos grandes centros de arbitragem comercial, mas elas exercem um papel bastante relevante, né, para o desenvolvimento do Instituto aqui em Santa Catarina e tem números bastante expressivos de processos arbitrais nessas câmaras. Existem pesquisas estatísticas que são divulgadas e muitas delas resolvem os seus processos, têm uma taxa super alta de resolução por mediação, ou seja, elas desenvolvem um papel muito relevante na resolução de disputas, muitas vezes através de acordo, né? Então, isso é uma tradição já aqui do nosso estado, os números mostram isso, né? Maravilha. A gente vai aprofundar um pouquinho mais e também eu quero saber algumas outras questões aqui do guia prático também de arbitragem aqui no Brasil, mas a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, a gente vai continuar aqui com esse assunto que é bastante interessante, principalmente para a economia catarinense, né? Então não sai daí que a gente volta rapidinho aqui com o nosso Conexão ND. De volta no nosso Conexão ND e olha, hoje falando de um assunto que algumas pessoas desconhecem, outras conhecem, algumas fazem parte, outras não, mas sabe aquelas resoluções de conflito que às vezes não precisam de juiz? Chama-se arbitragem, né? Ela libera aí esses processos da questão judicial e acabam só precisando de um árbitro, né? É esse bate-papo que a gente está
conversando aqui com o advogado especialista em arbitragem, Lio Boccorni, que está fazendo parte aqui do nosso programa hoje. Você é advogado de Florianópolis, você nasceu, na verdade, no Rio Grande do Sul, né? Sim. Você é da onde? De Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Passo Fundo. Como é que você veio parar aqui em Floripa? Eu vim fazer faculdade aqui, né? Veio fazer faculdade. Fui aprovado na UFSC em 99. Aqui na Federal. Exatamente. Entendi. Aí depois foi buscar essa especialização em arbitragem. Já depois de, vamos dizer aí, 10 anos mais ou menos advogando, eu fui buscar essa especialização, até porque uma das frustrações minha é a demora dos processos. A demora. Sim, né? Isso é o que te motivou, então, em buscar esse assunto? Também, foi um dos motivadores, né? Então, você tem dados aí, como eu falei para você, públicos do CNJ, ou no área da Justiça, que mostram que os processos judiciais levam, às vezes podem levar uma década para a resolução. Uma década, né? Mas isso é muito em função do nosso sistema, que é um sistema que permite a interposição de recursos. Então, você tem uma primeira instância, uma segunda instância, depois você leva isso para Brasília. Então, são processos que realmente podem levar bastante tempo para serem julgados. Na arbitragem, Alexandre, não existe recurso. A decisão ela é final. Né? E a média de tempo que esses processos levam para serem resolvidos é de 2 a 3 anos. As estatísticas mostram isso. Né? Agora, com essa resolução, esse decreto, né, de 31 de outubro aqui, isso foi só em Santa Catarina, que faz a arbitragem também fazer parte desses processos públicos, né, de poder? Como eu comentei, estadual? Alexandre, nós temos hoje uns 12 estados que já editaram suas normativas e que estão habilitados. Existem algumas etapas, porque o poder público ele só vai se submeter à arbitragem em câmaras arbitrais cadastradas. Então, hoje, vive-se esse momento de cadastro das câmaras arbitrais. Por exemplo, esse decreto que foi editado, ele tem requisitos mínimos para que uma câmara se habilite. Então, isso deve estar acontecendo nos próximos meses e até lá é um momento de adaptação, né, de preparação para que os processos comecem para as câmaras arbitrais. Mas a expectativa é positiva no sentido de que nós temos essa opção a mais, né, para a resolução das disputas de uma forma mais célere, com confidencialidade. Aí, para o poder público, isso é uma exceção. A arbitragem para o poder público ela é obrigatoriamente pública, né, como é no judiciário, né? Mas você continua tendo o requisito da especialização e da celeridade. Dá só um exemplo de alguma ação envolvendo o poder público em que a arbitragem pode ser o sistema, né? Um exemplo clássico são os contratos de concessão, né? Concessão aí para os mais variados setores da economia. Setor de energia, setor de saneamento básico, iluminação pública. Então, tudo que você puder imaginar que o Estado presta o serviço através de uma concessão, de uma delegação a um ente privado, ele pode estar submetido a regras de arbitragem. Então, por exemplo, se alguma comunidade aqui quiser entrar com uma ação contra uma empresa estadual aqui de luz, por exemplo, cabe isso ou não? Ou é mais na questão de concessão mesmo? Estou querendo trazer um pouco para... Não, a pergunta sua é bastante oportuna, Alexandre, porque o que acontece? Quando a gente está falando da relação entre o Estado e a empresa que foi contratada, a arbitragem ela cabe. Agora, nesse exemplo que você deu, que envolve os usuários, a gente tem uma situação parecida com consumidores. E para consumidor no Brasil, a arbitragem só pode ser aceita se for partir do usuário ir para a arbitragem. Tá? Mas... do usuário consumidor. Sim. Mas a nossa sistemática, em que você tem todo um sistema de proteção ao consumidor que funciona bem, que são os PROCONs, o próprio judiciário, o juizado de pequenas causas, chamado juizado especial cível, não seria interessante o uso da arbitragem. Então, para isso funciona melhor o sistema judicial, a meu ver, e é muito raro o uso da arbitragem em matéria de consumidor. O judiciário ele é bastante rigoroso. Se uma empresa obrigar um consumidor, aí, por exemplo, uma arbitragem, um judiciário, a tendência é que ele não acolha. Isso vem até anular uma sentença proferida nessas bases. É diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a arbitragem para o consumidor é super utilizada. É uma matéria polêmica lá, mas aqui no Brasil não é um formato diferente. Né? E não tem essa tendência também de... Eu diria que não. Eu diria que não. Porque... É uma pena, né? Porque poderia ter, não sei, ao meu ver, quem sabe... Mas como eu falei para você, o sistema brasileiro funciona muito bem. Né? Tá. Por isso, é uma opção, mas ela existe, né, Alexandre? Então, se o usuário quiser tomar a iniciativa de ir para arbitragem, ele pode. Entendi. Mas eu acho que ele vai ter menos custo até usando o nosso sistema de PROCON, sistema administrativo, o Reclame Aqui hoje com uma ferramenta. Aí, é verdade. Né? Acaba sendo mais fácil o acesso também, né? É verdade. É. Agora, uma das grandes vantagens mesmo da arbitragem é a redução de custos, né? Dentro desses contratos e tudo mais. Como é que funciona isso, questão de custo mesmo? Então, essa questão do custo é uma questão complexa, né, Alexandre? Porque às vezes, você para entrar com uma ação judicial,
o custo de entrada não é tão grande. Mas se você pegar um processo que demora, às vezes, 10 anos, e você começar a fazer essa conta no detalhe, você vai ver que ele é muito mais custoso. Né? Quanto você gasta ao longo do tempo. Exatamente. Né? E, às vezes, uma disputa societária, por exemplo, 2 sócios de uma empresa que está bem sucedida entram num litígio, você acaba expondo as entranhas daquela empresa e você fica suscetível aos seus concorrentes. E não raro, essa empresa ela acaba indo à falência por conta de uma disputa judicial. Então, na arbitragem, você consegue preservar esse vínculo, a matéria é confidencial, ela é resolvida de maneira mais rápida. Então, o custo de entrada é um pouquinho maior que o judiciário, mas ele, digamos assim, se paga por conta dessas outras vantagens. E existe uma diferença que é fundamental, que a partir de 2015 nós temos um novo Código de Processo Civil, que é o que regulamenta os processos judiciais, que traz uma regra muito clara no sentido de que quem perde o processo paga. E os tribunais superiores vêm interpretando essa regra de uma maneira bastante literal, de modo que você tem um processo de, às vezes, dezenas de milhões, quem perder vai ter que pagar pelo menos 10% do valor dessa disputa. Então, é um valor muito alto. Né? Então, na arbitragem, só vai haver esses honorários que a gente chama de sucumbência, né? Para o sucumbente, aquele que perde, se as partes combinarem. Né? Então, por um lado, né, para os advogados, isso tem até uma função educativa, né, para as pessoas realmente só entrarem com uma ação judicial se o direito, se vale a pena, se você passou por uma análise, você não entra com uma ação frívola, né, ou sem motivo realmente razoável. Então, para os advogados, isso acaba sendo uma vantagem, né, você ter esse cenário de sucumbência, mas para o empresário, se ele for parar para pensar, vai ser mais interessante para ele ir para uma arbitragem, o que é um fomento aí para o uso desse instituto. Me passou pela cabeça agora uma provocação aqui. Não sei se tem fundamento, você me corrija se eu estiver errado, você que é um especialista no assunto, mas eu pensei assim, processos por corrupção, que virou muito em voga no Brasil nesses últimos tempos, né? E ainda estamos falando bastante disso. É possível ou não faz sentido? Então, ótima pergunta, Alexandre. Os processos, as questões de corrupção, bom, o Brasil passou por uma situação toda aí, todo mundo acompanhou os últimos 10 anos, né? Sim. Isso é uma questão que foi um divisor de águas na história do Brasil. Esses processos de corrupção, eles têm uma interface, perdão, criminal, né? Sim. E essa parte quem vai resolver é o Estado brasileiro, né? Agora, isso passa a ter uma série de consequências contratuais e societárias também, né? Então, por exemplo, uma empresa dessas grandes empreiteiras, que tem um contrato internacional, ele tem uma cláusula lá. Olha, se você usar trabalho escravo, eu vou cortar o teu contrato. Se você usar trabalho infantil, e se você não respeitar as normas anticorrupção. Então, assim, posso te falar com absoluta certeza que as pessoas sabem de todos os processos judiciais que houve da Lava Jato, mas existe uma fração grande de processos que foram para arbitragem como consequência, né, como derivação desse processo de corrupção. Né? Então, acaba tendo uma interface, sim. Que bom, que bom. Não sabia desse detalhe. Isso é algo interessante também. Porque é fora daquilo que a gente vê, né, pela televisão, o que foi realmente denunciado, até o dinheiro que foi devolvido também, o que prova que houve realmente, né, toda a parte de corrupção aí por parte do governo. Exato. Enfim, uma outra questão também. A gente sempre fica se perguntando, né? Poxa, o Brasil tem tanto processo, mas tanto processo. Por que é tão... Agora um desabafo aqui de um cidadão, mas querendo saber de um advogado, né? O que pensa sobre isso. Por que no Brasil a gente tem tantos volumes de processos judiciais? O que acontece? É cultural isso? O que é? É uma pergunta que parece simples, mas ela é bastante complexa na sua resposta, né? Veja, eu não sou um especialista em administração da justiça, meu foco é arbitragem, mas como todo advogado, eu me preocupo com isso, né? Sim. Então, e a gente obviamente fica, no mínimo, curioso, instigado a entender isso, né? Então, uma miríade de fatores, mas para eu te responder isso assim em poucos minutos, existe uma questão cultural, sim, mas a maior parte desses litígios, Alexandre, ela é provocada pelo próprio poder público, né? Então, execuções fiscais, ações previdenciárias, porque aí é uma questão da nossa organização política, né? Às vezes ela não é tão organizada quanto poderia ser e você gera dúvidas, né? E a questão cultural também tem muita coisa assim às vezes a falta de confiança, né? Então você estabelece requisitos muito rigorosos, às vezes para a concessão do benefício e tal, porque você sempre está imaginando que aquilo vai ser de alguma forma burlado, né? Então essa crise de confiança, ela acaba gerando disputas e as disputas têm que ir para o judiciário, né?
Então, essa conjunção de fatores é que acaba, assim, uma opinião pessoal minha, né? Se você chamar um especialista, ele vai te responder com mais propriedade. Sim. Mas a minha humilde opinião é que é essa conjunção de fatores culturais e também de falta de organização do próprio poder público. A gente sempre pergunta para vários advogados, até mesmo os especialistas, mas a resposta é sempre essa também. É exatamente a mesma. Essa falta de confiança, né, que se tem no brasileiro por essa questão social e cultural, né? De que, olha, às vezes não vamos confiar no cara. Então, né, vamos nos resguardar ali com um monte de... É por isso tanta burocracia, tanto papel. Isso gera um problema, né, Alexandre? Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar num país que é de outra cultura, né, cultura anglo-saxã, com outro arcabouço religioso, cultural, e então lá a coisa é um pouco diferente, né? Existe a confiança imediata. A pessoa pergunta para você se você falou, eu tomo aquilo como verdade. Sim. Só que se depois eu descubro que você mentiu, a penalidade é super rigorosa, né? E aqui não, aqui a gente tenta criar mecanismos prévios de desconfiança e isso acaba atravancando, né? Numa economia globalizada isso é um grande problema. Eu não sei se está certo ou se está errado, né? Isso é uma mera constatação, né? Que são culturas diferentes, né? E essa questão que você tinha falado já no primeiro bloco também, de você ter muitos recursos, né? Então você tem na primeira instância, você tem o recurso, aí daqui a pouco o juiz dá uma outra coisa, daqui a pouco, tem outro recurso novamente. E aí, você não acaba nunca o negócio. Isso é uma coisa interessante também, né? Também cultural, porque a parte sempre fica, né? A parte que está brigando, né? O autor ou o réu da ação, ele sempre está na expectativa de, poxa, eu perdi aqui, mas eu vou tentar lá, né? Exato. E sempre isso tem um acaba, jeitinho, né? E é muito difícil, né? Você, às vezes, em outras culturas, a pessoa, ela aceita a decisão, né? Poxa, olha, perdi, vida que segue, né? Bola para frente, né? Sim. E vamos lá, né? Faz parte também, né? Algumas ações você ganha, outras ações você perde. Nós, como advogados, queremos sempre ganhar, né? Mas, às vezes, não é nenhuma questão de ganhar ou perder. Às vezes, você busca uma composição, chega num acordo, né? Para ter uma solução que atenda razoavelmente os dois lados. Mas, diante da perspectiva de poder sempre tentar de novo, né? Isso até dificulta, né? Às vezes, talvez aqui no Brasil a gente tenha ainda, então, um processo jurídico, uma justiça também muito incipiente ainda, muito novata, por exemplo, que ainda precisa, digamos assim, amadurecer mais. Olha, talvez. Eu sou um otimista nesse ponto, né? Eu entrei na faculdade de Direito há mais de 20 anos, né? Então, eu posso dar o meu testemunho de que eu vejo as coisas indo numa crescente positiva, né? A gente já, hoje, é menos burocrático do que era um tempo atrás, é menos formalista, né? A relação cliente-advogado é muito diferente hoje de algum tempo atrás. O cliente hoje ele já é mais inteirado, você vai no celular, você se informa. Então, eu acredito que uma série de fatores aí que tem convergido para nós termos um judiciário melhor, uma justiça mais célere, né? Nós temos como é que se diz, uma informatização da justiça crescente. O Brasil é líder mundial nesse aspecto, né? Então, isso vem contribuindo para uma redução no tempo de duração dos processos cada vez maior. Então, eu sou um otimista. Não sei quanto tempo vai demorar para a gente chegar num grande standard, de um país super desenvolvido, mas em algum momento a gente vai chegar lá. Sem dúvida. Né? E a arbitragem também vai se desenvolver em paralelo, né? E você está fazendo a sua parte, né? Criando aqui, então, quer dizer, ajudando a desenvolver esse guia prático de arbitragem no Brasil, que foi lançado já em novembro nos Estados Unidos e antes também em São Paulo, né? Isso. Ele está em língua inglesa, mas também já tem a tradução para o português, não? Não, essa edição, infelizmente, ela vai ficar na língua inglesa porque ela é direcionada primordialmente para esses investidores estrangeiros. Certo. Mas, enfim, é uma linguagem bastante reta, então a pessoa que tem algum conhecimento básico em inglês, ela vai conseguir se virar tranquilamente aí com o guia. Agora, esse guia aqui, ele pode ser encontrado também e pode ser baixado na internet. Isso, o CPR, que é a entidade que nos possibilitou a publicação dessa obra, o site é o cpradr.org. Você pode entrar lá, você faz um cadastro e faz uns 5 dias ele já foi colocado lá para livre download dos interessados. Para livre download mesmo, qualquer interessado. Qualquer interessado. Não precisa ser um árbitro. Não precisa ser um árbitro. Pode ser um árbitro, um advogado, um curioso, uma pessoa que quer conhecer mais. E é oportuno visitar o site do cpradr.org, porque ele é uma instituição que já existe aí desde 1977, tem uma missão institucional de reduzir os litígios, de resolver fora do judiciário. Então, tem iniciativas super interessantes pelo mundo todo. Ele congrega mais de 4.000 empresas, 1.500 advogados. Poxa. E o Brasil é um dos países que eles olham com muito carinho, junto com o Canadá e a Europa, que são onde eles têm os seus comitês
internacionais. Então, as pessoas vão poder encontrar lá fontes muito interessantes aí de conhecimento sobre o tema. E sobre o ADR em geral, existem aí, se você botar na internet métodos alternativos de resolução de disputas, você vai ter acesso aí a muita informação sobre o tema. Imagino, né? imagino. E eu parabenizo vocês também por propiciar esse espaço aqui para a gente estar fazendo esse debate, como você falou, pode ser uma coisa um pouco intrincada para algumas pessoas, mas se você parar a pensar, faz parte muito do nosso dia a dia. Faz parte, exatamente. E parabéns pela tua contribuição, né? Você virou um especialista nesse assunto, quer dizer, ajudando também as nossas empresas aqui em Santa Catarina a terem uma maior facilidade, talvez, né, de comércio e tudo mais, com esse passo a passo aqui do guia, que é o guia prático, né, de arbitragem no Brasil. Mais uma vez mostrando aqui, ó, para vocês entenderem e que pode ser baixado também. Mostra de novo onde é que deve ser baixado? cpradr.org. cpradr.org. Maravilha. Doutor Lio Bocorni, muito obrigado, advogado especialista em arbitragem, foi o nosso convidado de hoje aqui do Conexão ND. Muito obrigado mesmo, parabéns, hein? Muito obrigado a você, boa noite. Valeu, boa noite para você e boa noite para você de casa também, que nos acompanhou aqui, deu o prazer da sua audiência aqui no nosso Conexão ND. A gente volta semana que vem e amanhã, como sempre, né, claro, tem aqui Cacau Menezes. Não perca, amanhã, quinta-feira, aqui no Conexão ND, na Record News. Abraço.